No último vídeo do canal, eu respondi a pergunta: por que deixei de ser kardecista, não me tornei protestante e me converti à Igreja Católica? E foi um vídeo reagindo frase por frase a um comentário que eu recebi no vídeo de estreia aqui do canal, que também abordei o mesmo assunto, a minha conversão à Igreja Católica. E esse comentário foi uma metralhadora contra a Igreja Católica. Sendo que o vídeo já estava ficando longo demais, eu não cheguei até o final dos ataques, então a galera pediu aí nos comentários e eu tô aqui continuando o que fizemos no vídeo passado. Se você não assistiu o vídeo passado, vou deixar o card aqui para você ou também no final desse vídeo. Então vamos continuar de onde paramos, sendo que hoje usando não só a Bíblia, mas o Catecismo da Igreja Católica, para mostrar claramente que a Igreja Católica não ensina nada diferente do que está na Bíblia. E ele continuou o comentário dizendo: descobriu também que o sacrifício vicário e expiatório de Cristo não é suficiente e por isso precisa de uma força dos mortos para fazer a ponte entre ele e o seu Criador. Aqui ele faz uma confusão terrível, mas vamos dividir essa frase em duas partes e começar só por: descobriu também que o sacrifício vicário e expiatório de Cristo não é suficiente. Ou seja, ele está dizendo que ao me converter à Igreja Católica me ensinou isso, que o sacrifício de Cristo na cruz não é suficiente. Eu não sei de onde ele tirou isso, porque em 2000 anos de história da Igreja Católica, ela nunca defendeu essa ideia. E aí eu me identifico com ele e com Santo Agostinho. Qual é o problema aqui? A gente ataca aquilo que a gente não conhece. Santo Agostinho dizia isso, que ele atacava o que ele não conhecia. Eu fiz a mesma coisa a minha vida inteira. Eu atacava uma igreja que eu não conhecia. E parece que o nosso amigo vive a mesma situação. Ele ataca uma igreja que inventaram, contaram para ele que a Igreja Católica era isso, ele nunca pesquisou a respeito da Igreja Católica e ele é contra uma igreja que não existe. Agora vamos ver o que a Igreja Católica fala a respeito do sacrifício de Cristo e primeiro vamos começar pela Bíblia. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, diz: Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. A Bíblia não deixa dúvidas, todo católico deve saber disso. Esse versículo é direto em nos mostrar Jesus como Cordeiro de Deus. E também continua, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19, diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, herdada dos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Essa passagem conecta Jesus ao cordeiro perfeito exigido desde os sacrifícios do Antigo Testamento, lá na Antiga Aliança, e mostra que o precioso sangue de Cristo é quem salva. Em Hebreus, capítulo 9, versículos 11 e 12 diz: mas Cristo vindo como sumo sacerdote dos bens futuros, por um tabernáculo maior e mais perfeito, não feito por mãos, isto é, não desta criação, não entrou por meio do sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no Santo dos Santos, obtendo uma redenção eterna. Aqui se afirma que o sacrifício de Cristo é o único e suficiente, não precisa ser repetido. Em Hebreus capítulo 10, versículos 12 e 14, continua: este, porém, tendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, sentou-se para sempre à direita de Deus, aguardando desde então até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés, porque com uma única oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então aqui ficou claro, mais uma vez, sobre o sacrifício perfeito e definitivo de Cristo. Bem, as várias passagens que eu trouxe deixaram claras as características do sacrifício de Cristo e sua importância única, exclusiva e eterna na salvação da humanidade. Agora vamos ver o que o Catecismo da Igreja Católica ensina. Será que está diferente da Bíblia? O parágrafo 613 fala: a morte de Cristo é
ao mesmo tempo, o sacrifício pascal que realiza a redenção definitiva dos homens por meio do Cordeiro que tira o pecado do mundo, e o sacrifício da nova aliança. Esse parágrafo já é claro e cristalino, confirmando Cristo como Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo, sacrifício único e eterno definitivo, como diz a Bíblia. O capítulo 614 continua: este sacrifício de Cristo é único, leva à perfeição e ultrapassa todos os sacrifícios. Está provado que a Igreja Católica não ensina nada diferente do que está na Bíblia. A ideia que o nosso amigo trouxe de que a redenção de Cristo não é suficiente e precisa de mortos para fazer uma ponte, isso não existe. Continuando o capítulo 614 do Catecismo da Igreja Católica, ele diz: é oblação do Filho de Deus feito homem, que livremente e por amor oferece a sua vida ao Pai. Ou seja, aqui Cristo se oferece voluntariamente, ele é o sacerdote e a vítima ao mesmo tempo. Isso daqui também tem muito a ver com a missa católica que o protestante não entende, mas a gente não vai falar sobre isso nesse vídeo. Vamos continuar. O capítulo 1992 diz: na cruz se ofereceu como hóstia viva, e o seu sangue se tornou um instrumento de expiação pelos pecados de todos os homens. Redenção pelo sangue produz redenção universal e eterna. Como se já não fosse o bastante, vou mostrar mais duas passagens do Catecismo da Igreja Católica corroborando exatamente com o que diz a Bíblia. O parágrafo 1366 diz: Cristo ofereceu-se a si mesmo, uma vez por todas, para realizar a redenção eterna. E no parágrafo 617, pela sua santíssima paixão, ele mereceu-nos a justificação. O que é a justificação? A salvação eterna. Então, eu acho que até aqui eu já fui bem repetitivo, mostrando como a Igreja Católica não ensina nada diferente. Mas vamos ler a segunda parte da frase do nosso amigo para entender a confusão que existe na cabeça dele com relação à Igreja Católica. Então ele continua a frase dizendo: e por isso precisa de uma força dos mortos para fazer a ponte entre ele e o seu Criador. Ou seja, aqui ficou claro que ele não entende nada sobre a doutrina da intercessão dos santos. E pior, mistura a intercessão dos santos com a mediação única de Cristo entre nós e o Criador. É claro que eu não tenho a intenção nesse vídeo de esgotar esses assuntos, né? É impossível. Mas espero que o pouco que eu estou trazendo de análise a respeito de cada um desses tópicos da doutrina da Igreja Católica seja o suficiente para te mostrar que não vale a pena ficar tacando pedra naquilo que você não conhece. No lugar de atirar pedras na Igreja Católica, vai lá no Catecismo da Igreja Católica. É de fácil acesso a todos. Basta ler que você vai passar a conhecer a verdadeira doutrina deixada por Jesus Cristo. Agora vamos falar um pouquinho sobre a intercessão dos santos, que é a confusão do nosso amigo na frase, e como essa intercessão dos santos não anula a mediação única de Jesus Cristo entre nós e o Criador, o Pai. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5 diz: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. E João, capítulo 14, versículo 6, já está até famoso aqui no canal. Diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E João, capítulo 10, versículo 9, diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Essas três passagens são claríssimas em mostrar para qualquer um que Jesus Cristo é o único mediador entre nós e o Criador, o Pai. É engraçado e muito comum ver que muita gente acha que o católico não crê nisso. Agora sim, vamos falar daquilo que não entendem da Igreja Católica, que é a intercessão dos santos, e vamos começar falando primeiro da intercessão entre os fiéis, ou seja, nós, eu e você. Em Tiago, capítulo 5, versículo 16 diz: confessai, pois uns aos outros os pecados, e orai uns pelos outros, para que sejais curados. A oração do justo, quando é fervorosa, tem grande eficácia. Então está claro que cristãos podem interceder uns pelos outros.
Agora vamos ver 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Recomendo, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Está claro através da Bíblia que a intercessão é parte da vida normal do cristão. Rezamos uns pelos outros, isso é normal, isso é intercessão e tem eficácia. E só quem reza sabe o poder de uma oração. Agora vamos ver como essa intercessão que já fazemos entre nós se aplica também à intercessão dos santos que já estão no céu. Voltando à frase do nosso amigo, ele disse: "E por isso precisa de uma força dos mortos para fazer a ponte entre ele e o Criador." O erro está na palavra mortos e na palavra ponte. Porque na doutrina da Igreja Católica, os santos não estão mortos, eles estão vivos no céu. Eles não fazem ponte entre nós e o Criador. Eles participam de forma subordinada da mediação entre nós e o Criador. Mediação feita essa por Cristo. Eles intercedem por nós da mesma forma como nós, fiéis, intercedemos uns pelos outros. Agora vamos ver de onde a Igreja Católica tirou essa ideia, ou seja, essa doutrina é baseada em quê? No Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículo 38, diz: "Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, pois todos vivem para Ele." Aqui fundamenta que os santos não estão mortos no sentido espiritual, continuam vivos diante de Deus. E a prova de que isso também acontece está na Bíblia. Em Apocalipse, capítulo 5, versículo 8, que é justamente a visão que João teve no céu, diz o seguinte: "E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro", ou seja, prostraram-se diante de Cristo, tendo cada um harpas e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Nessa passagem, João nos mostra as orações dos santos que já estão no céu sendo oferecidas a Deus. Ou seja, os santos rezam por nós no céu, assim como fizeram em vida aqui na terra. E Apocalipse 8, versículos 3 e 4 também confirma essa passagem. Diz assim: "E veio um outro anjo que tinha um incensário de ouro e ficou de pé junto ao altar, e recebeu grande quantidade de incenso para oferecer juntamente com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que estava diante do trono. E subiu a fumaça do incenso com as orações dos santos da mão do anjo diante de Deus." Mais uma vez a mediação e intercessão no céu através das orações dos santos. Em Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz: "Portanto nós também, rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e o pecado que tão facilmente nos envolve, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta." Aqui Paulo está citando os patriarcas, profetas, mártires e fiéis que já morreram, chamando-os de nuvem de testemunhas. Paulo deixa claro que não estamos sozinhos na nossa corrida espiritual. Vamos ver se isso é invencionice do Léo ou se isso está no Catecismo da Igreja Católica. No parágrafo 946 diz: "Os mortos em Cristo continuam a pertencer à Igreja, mas de outra maneira que os que vivem. O vínculo de caridade une os fiéis entre si, vivos e mortos, e os une a Cristo, cabeça de todos. Os fiéis que morreram não estão desligados da Igreja, pelo contrário, unidos à Igreja pelos laços da vida, da caridade e da oração. Eles também permanecem em comunhão com os fiéis que ainda percorrem o caminho de peregrinação. Com efeito, pela oração, eles intercedem por nós." No capítulo 947, continua: "Essa união com os fiéis que já alcançaram a glória de Cristo é chamada comunhão dos santos. É um dom que envolve todos os membros da Igreja, os membros militantes, que estão na terra, os membros padecentes, que estão no purgatório, e os membros triunfantes, que são os santos que já estão no céu. A comunhão dos santos exprime-se de várias maneiras: pela oração uns pelos outros, pela participação nos sacramentos,
especialmente na Eucaristia, e pelas obras de caridade, de oração e de intercessão. E para finalizar, capítulo 948 diz: a intercessão dos santos é uma das expressões mais belas da comunhão dos santos. Os santos no céu, que já contemplam Deus, não deixam de interessar-se pelos irmãos ainda peregrinos na terra. Por sua intercessão, eles nos obtêm graças e nos inspiram a praticar a caridade. A Igreja recomenda especialmente que se invoquem os santos para que intercedam por nós junto a Deus. Essas passagens do Catecismo me emocionam muito, porque tem tudo a ver com a experiência mística que eu vivi em setembro de 2021, mas isso é assunto para um outro vídeo. Achei importante ficar nesse pequeno trecho do comentário feito pelo nosso amigo, para ficar claro nesse vídeo que o que se faz com a Igreja Católica é bater num espantalho, ou seja, se bate numa igreja que não existe e diz que essa é a Igreja Católica. Todo mundo que bate e é contra a Igreja Católica é porque não conhece a sua doutrina. Assim como aquela máxima de dizer que Constantino paganizou o cristianismo lá no século IV. Mas isso também não é assunto para esse vídeo. Se você gostou, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, que é muito importante, e deixa aí nos comentários qual o assunto que você quer que seja abordado aqui no canal. Esse foi o segundo vídeo desse comentário do nosso amigo, já vi que vai virar uma série no canal, não sei quantos vídeos mais serão, mas eu vou continuar. E rezemos sim uns pelos outros, rezemos pedindo a intercessão dos santos por nós, porque isso é participar de forma subordinada da mediação de Jesus Cristo entre nós e o Pai e o Criador. Que Nossa Senhora interceda por nós e nos conduza à vida eterna, que é Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.